Olá, meu nome é André, faço parte do Núcleo de Observação Interna e hoje eu estou aqui para dar prosseguimento ao conteúdo do nosso canal. Mas antes de começar, eu tenho 3 recados para dar. O primeiro é que a gente conseguiu uma câmera melhor, que grava em HD e ela é móvel. A gente pode gravar no jardim bonito, numa cachoeira ou até mesmo numa viagem onde bater a inspiração. O segundo recado é que várias outras pessoas já estão se preparando para postarem vídeos no NOI, no canal, falando sobre vários tipos de assunto, com seus pontos de vista. Sobre astrologia, falando sobre filosofia, espiritualidade, enfim, é bem diversificado. E o terceiro é que a organização do nosso canal vai seguir a seguinte definição. Teremos o tópico principal, igual hoje já existe, falando sobre Reiki, que é o título da playlist, e os vídeos eles vão ser sequenciais, não ultrapassando o tempo de 20 minutos, 15 a 20 minutos, para não ficar maçante e não é todo mundo que tem tempo de ficar 1 hora assistindo um vídeo. Assim a gente divide eles em tópicos e vamos falando sobre sequencialmente, sucessivamente sobre o tema principal. Exemplo, Reiki. A gente pode falar sobre o conceito de Reiki, sobre o nível 1, sobre o nível 2, perguntas e respostas, enfim. A partir de hoje a gente vai começar a seguir esse padrão de organização. Então, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, a gente vai iniciar uma série chamada Subconsciente e suas comunicações. O subconsciente é aquele que está abaixo do consciente, de ter ciência do que se passa em si e do que se passa à sua volta. A gente pode conceituar o subconsciente com uma visão ocidental e uma visão oriental. Porque não existe uma definição só para subconsciente. Na visão ocidental, a gente pode citar o primeiro termo usado de inconscious, que é em latim, que significa subconsciente, por um francês contemporâneo a Freud, chamado Pierre Janet, por volta de 1898, enfim. Ele conseguiu identificar que havia um subconsciente, uma parte do ser, que eram guardados alguns tipos de experiências que se manifestavam não na forma objetiva, de uma forma clara, E mais à frente, o próprio Freud, que descobriu a existência do subconsciente, ele dividiu o aparelho psíquico em 3 categorias, em 3 partes, A gente tem o famoso id, o ego e o superego. O id seria a parte inferior, a parte dos instintos, a parte animal do ser humano. E a gente tem o ego, que é o intermediário entre o id e o superego. O ego ele é aquele campo gravitacional onde ele junta o seu subconsciente, ele junta o seu subconsciente e proporciona meios dele se manifestar no id, no mundo objetivo. E o superego é aquele onde vai conter as nossas crenças, as nossas lembranças, as nossas memórias, as nossas condutas. Já Jung, ele separou isso do subconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, que a gente tem o nosso próprio inconsciente. Isso é muito interessante, o nosso próprio inconsciente e o inconsciente coletivo. Mas o que seria isso, A gente vai ver isso de forma muito clara na visão oriental, porque apesar desses conceitos serem relativamente novos aqui no Ocidente, hoje você tem até a própria física quântica estudando esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno da mente, que está estreitamente ligado com o universo quântico,
A gente tem um fóton, uma partícula subatômica, não é bem uma partícula, o que da coisa tá. Ele pode se comportar como partícula e ele pode se comportar como onda, né? Dentro da dualidade, que é uma das bases da mecânica quântica. E dependendo do observador, dependendo da expectativa, do espectro do observador, o fóton ele pode se comportar como partícula e ele pode se comportar como onda. Isso é bem explicado num filme chamado Quem Somos Nós, que na época foi até banalizado pelos cientistas, pelos outros cientistas que tentaram explicar conceituar esse mundo quântico para a gente. E o incrível é que quando a gente começa a se aproximar do Oriente, a gente tem a teosofia, que foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky. A teosofia, você pode digitar aí no Google. Quer ver um grande exemplo de inconsciente coletivo de Jung? A gente vê o Google. Só que a gente ainda não tem acesso a esse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo da humanidade tem todos os amores, as dores, as experiências de toda a humanidade. É um plano de existência que coexiste com a gente, né? Coexiste com a gente e coexiste com a nossa mente. A gente tem todo esse conceito mais abstrato, mais explicado, trazido para o Ocidente por Helena Petrovna Blavatsky. É só vocês procurarem aí teosofia, o conceito de teosofia. É muita coisa. E a Blavatsky, que era russa, ela esteve estudando com grandes mestres no Tibete, com lamas. Ela passou por várias religiões, várias culturas, empacotou e escreveu os livros que escreveu. A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu. Existem muitas boas referências. Ela apresentava um trabalho acadêmico, ela tentou levar esse conhecimento para os Estados Unidos, mas infelizmente a cabeça quadrada do americano não conseguiu absorver. E a gente tem todo esse conceito no Oriente de forma muito maestral, muito bem explicada e vivenciada. A gente pode pegar a teosofia, que é meio pela Blavatsky, né, que virou meio oriental, meio ocidental, porque ela tenta explicar, ela tenta botar na nossa cabeça, ela tenta encaixar o contexto na cabeça do ocidental. Então a gente pode ligar esse inconsciente dentro da teosofia, que é explicado como kama manas, né? O ser humano, ele possui, como Freud dividiu a aparelhagem psíquica em id, ego e superego, a teosofia fala que o ser humano é constituído de 7 corpos, né? Físico, vital, astral, mental concreto, abstrato, buddhi, mana e atman. São 7 corpos. Só que no caso do Freud, ele se singularizou. Aqui no Oriente, no Ocidente, a gente vê também o Espiritismo, que fala que temos um duplo etérico, perispírito, né? Então, alguma coisa tem aí, para várias culturas estarem sempre seguindo a mesma linhagem de raciocínio, de vários pontos de vista diferentes que se complementam. Então, o mais explicado hoje em dia, o mais minucioso, é a explicação que vem do Oriente, né? Você tem os planos existenciais, que eu acabei de falar aqui, e o inconsciente nada mais nada menos que fica no plano astral mental. Você tem a sua mente dando meios para que as suas emoções, que são entidades psíquicas vivas, com magnetismo próprio, atraindo sempre coisas da mesma natureza, é bem isso mesmo. Se eu só penso em derrota, eu atraio derrota.
mas não é uma estrutura tão simples de se entender. Por detrás disso tudo existe toda uma estrutura subconsciente que está ligada à nossa Constituição. Então essas entidades, esses pensamentos, essas emoções, elas são atemporais, porque dentro dessas dimensões, dentro dessas estruturas, o tempo é diferente. Então uma coisa que pode ter acontecido até mesmo em terceira pessoa, uma situação que eu presenciei na minha infância, ou até mesmo no útero da minha mãe, que possa ter repercutido e influenciar uma continuidade psíquica, algum fenômeno psíquico que faz o que eu sou, né? Que eu ajo dessa forma. Eu ajo dessa forma não é por acaso, é toda uma estrutura de construção. As situações que aparecem no meu cotidiano, os sentimentos, as pessoas que eu atraio, isso tudo faz parte do inconsciente. O inconsciente, ele gera um campo magnético que atrai coisas no mundo objetivo, porque o mundo objetivo é o final da manifestação de toda essa aparelhagem inconsciente. Então, se você sempre passa por uma situação, até mesmo você tem exemplos aí de pessoas que se machucam com frequência, batem a cabeça, são desastradas, mas no modo nocivo para si própria, pode significar uma autopunição ou alguma coisa que ela tem feito na atualidade que em algum ponto do subconsciente dela ela discorda, é uma energia conflitante. Então isso atua dentro de várias áreas da nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, até mesmo no sentido financeiro. É provado fisicamente que quando você se apega a uma determinada... Quando você observa um determinado objeto, quando o observador joga à luz da visão, da observação, aquele objeto, aquela realidade, ela desacelera atomicamente. Ela fica mais densa. Então isso leva a gente a perceber, tentar dar luz ao nosso subconsciente para tentar resolver situações que aparecem na nossa vida. Essa primeira parte conceitual, ela pode até parecer meio chata, mas ela é da base estrutural para que a gente possa pesquisar, tirar as nossas dúvidas, para que a gente possa aplicá-la no nosso cotidiano. A gente precisa construir esse primeiro momento, se ligar a essa entidade conceitual, porque ela existe na nossa mente, ela existe na nossa mente coletiva, e do momento que a gente se liga com ela, ela começa a fazer parte da nossa vida. Então, para que a gente possa entrar na parte prática, entrar nas partes mais profundas devagarinho, é preciso a gente subir as escadas e começar no conceitual. E essa primeira parte de inconsciente, a gente pode resumir que o inconsciente é aquela parte que a gente pode pegar como um iceberg, né? Um iceberg. É aquela parte toda submersa no mar, a maior parte, 90% ao 95% submerso nas águas, que faz também é um simbolismo, nas águas que regem o plano emocional, que regem o plano astral, que o plano astral tem a sua parte líquida, e é aí que fica alguns dos níveis do subconsciente. Você vê todo esse iceberg mergulhada e uma partícula de nada, que é o consciente pegando ar, né, subjetivando na biosfera, que seria o nosso estado de vigília. Então, algumas coisas que acontecem
dentro do nosso mundo, dentro da nossa bolha, que a gente pode chamar, existem várias realidades que formam uma, que seriam vários inconscientes formando um grande inconsciente coletivo, uma grande bolha. Dentro da nossa bolha existem fatos extremamente desconhecidos que repercutem em vários aspectos da nossa vida. Até mesmo uma doença, ela com certeza tem causas, ela se inicia na mente. Tudo se inicia na mente. Então, a princípio, esse primeiro conceito de inconsciente, ele não tem uma visão. A gente precisa juntar essas informações e começar a assimilar, de jogar luz nessa escuridão interna. Quando a gente começa a fazer isso, nota as sincronicidades, os acasos, que não existe acaso, é chamado de causalidades da vida, porque nenhum encontro, nenhum evento, nenhum pensamento, ele é por acaso. Isso não existe, entende? Se você solta um balão e inicia-se um incêndio num morro, numa floresta, o incêndio não se iniciou sozinho, né? E a maior parte das vezes a gente não vê o balão lá caindo. Pá, quando você olha, está pegando fogo já. Aquilo já está pegando fogo e você não sabe como se iniciou. Então é bem assim em relação ao nosso subconsciente. O próprio Jesus das igrejas, Joshua Ben Pandira, ele fala: orai e vigiai. Orai e vigiai, vigilância dos sentidos, seria você... A princípio parece muito difícil e impossível. Mas você começar a notar as suas ações, começar a sentir, no sentido de observar o que se passa na sua mente, um pouquinho, 5 minutinhos no dia, 2 minutinhos no dia, de você estar presente aqui agora e você ver o que se passa na sua mente, você vê o que se passa no seu corpo, o que se passa nas suas energias. Você vai conseguir um caminho muito bom, porque você vai notar o que se passa naquele turbilhão de ideias e para que lado você está agindo e quais as ações que você faz que desencadeiam várias reações e que no final das contas vai acabar batendo em você de novo. Então essa primeira parte de inconsciente é uma parte totalmente conceitual, para que a gente possa entrar nos outros tópicos mais à frente, nos próximos vídeos, com mais profundidade. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum ponto de vista, pode escrever aí debaixo do vídeo, que a gente pode estar fazendo uma junção das perguntas e respostas e estar fazendo outro vídeo para responder, ou então a gente responde por aí mesmo. Muito obrigado, e essa é a última vez desse vídeo, dessa imagem mais ou menos. A próxima vez vai ser em HD. Pode deixar que eu vou dar um trato aqui na barba para parecer mais bonito. Obrigado e luz.